Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao 14º episódio, Daniel, do Unicap Talks. 14º, hein? Hoje vai ter briga. Hoje voltamos a falar de tireoide. Voltamos para tireoide. E vamos falar de cirurgia da tireoide? Vamos ganhar esse negócio, né? Esse é um podcast que conecta você, paciente, com os melhores profissionais e os melhores especialistas da área da saúde. Eu sou Acley Viana e aqui do meu lado, Daniel Ortejado. Isso mesmo. Sempre tu adora, né? Adora. É muito legal. O que nós vamos falar hoje? Antes tem que falar dos nossos apoiadores. Dos nossos apoiadores. Do nosso apoiador. Esse episódio tem o apoio ali do Mirtype, que é um teste molecular para nódulos BTs da 4, para você, se quiser, evitar uma cirurgia desnecessária, uma cirurgia diagnóstica. Então, se você quiser mais informações, www.oncos.com.br, oncos com K. Boa. E hoje vamos falar um podcast feito por cirurgiões. Cara, tu só tá entregando a tua idade, velho. Tu adora, né? Tu adora. É todo episódio. Tua idade, é cara. todo episódio. Blog é muito coisa de vô, cara. Eu sofro bullying. O que nós vamos falar do nosso blog hoje? Nós somos cirurgiões e a gente vai falar sobre tratamento não cirúrgico do câncer da tireoide. E esse eu quero ver. E para isso a gente tem uma super especialista local e a nossa madrinha, né? E a nossa madrinha. É verdade. Que quer apresentar importamos. Vamos começar pela nossa... que já é da casa. Já é paga cativa. Boleto. Já é cativa, tá aqui todo dia. Maria Isabel Cordioli. É Bel. Obrigada. Não pode chamar de Maria Isabel. É verdade. Pode. Maria Isabel, só a mãe quando tá brava. Então vamos lá, gente. Eu sou Maria Isabel Cordioli. Vocês já me viram aqui em outros episódios, né? Eu sou médica endocrinologista. Faço consultório aqui em Florianópolis e sou professora da UFSC. E coordeno também o ambulatório de doenças da tireoide do Hospital Universitário da UFSC. E é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês de novo, dividindo assim, esse assunto tão importante. Com a madrinha. Com essa grande amiga, né? Que é uma grande referência no assunto que a gente vai falar. Então, um prazer enorme estar aqui conversando sobre isso hoje com vocês. E eu sempre falo da Bel porque, além de tudo isso, ela é mãe de 3. Eu sou mãe de 3, esqueci desse Isso pequeno detalhe, né? E apresente a nossa convidada madrinha, né? de fora, né? De fora, a primeira pessoa de fora de Florianópolis. E que a gente tá tentando trazer pra cá. Não, acho que essa se batalha a gente já perdeu. Essa batalha... Né, Bel? Estamos tentando, já oferecemos várias vezes. O passe tá caro demais já. Tá difícil. Caro demais. A C Camargo. É outro nível, né? Não, e tem nome de artista, né? Tem nome de artista da Globo, né? Carolina Ferraz, nossa endocrinologista, nossa madrinha. Carol, te apresente pro pessoal, Carol. Bom, atriz da Globo. De me apresentar como atriz da Globo, mas não, infelizmente não cheguei lá. Eu tô no consultório, então sou endocrinologista, faço consultório, sou professora lá da Santa Casa de São Paulo. Tava no Samaritano e agora estou na C Camargo também. Então... não consigo vir para Floripa ainda. Meus planos de aposentadoria, quem sabe. Olha, vou bem conversadinho. Bem conversadinho. Acho que hoje, tudo que vocês já mostraram, de restaurante, tudo tá... Então, a gente tá... a gente... Então, em breve. Usando todas as armas que a gente tem. A gente tá começando devagarzinho. Com certeza. E, bom, eu acho que dentro da endócrino eu acabei indo mesmo pro lado da tireoide, morei fora, fazendo doutorado com tireoide. Aí, quando eu voltei, não teve outro caminho. E lá em São Paulo, acho que a gente consegue se especializar cada vez mais nisso, né? Então, hoje, eu acho que meu consultório é 95% tireoide. Então, é tireoide o dia inteiro. E o que não é tireoide é estilo de vida. É estilo de vida, exatamente. Que eu consegui trazer Coisa boa. pouquinho. Acho que minha filha não aguenta mais ouvir tireoide. Ela não... Teve um dia que ela foi na escola, eles estão perdendo o corpo humano e cada um tinha que descrever uma coisa. Ela descreveu a tireoide. Então, eu falei assim, nossa, mas tireoide. Ela falou assim, super fácil, a parte mais importante. Claro. Já sabia tudo, né? Já tava dando aula. Já. Coisa boa. Muito bem. Que Tô muito legal. feliz de estar aqui A com gente vocês. também. É uma honra. Eu acho que... Demorou pra sair essa tua vida, né? Demorou. A agenda é muito complicada. A agenda da Carol é muito, muito difícil. O passe é caro, a agenda é complicada. Tanto que nas vésperas, né, que conseguimos trazer lá. E a gente trouxe a Carol para falar de tratamento não cirúrgico, que
talvez para as pessoas seja o que eles conhecem mais como vigilância ativa, né? Então, assim, a Carol e a Bel estão aqui porque são defensoras e fazem vigilância ativa, né? E estudam muito isso. Estudam muito, exatamente. Sabem muito disso, né? E para você que não viu os episódios anteriores Isso é sobre tratamento do câncer da tireoide, diagnóstico, como fazer tratamento cirúrgico, volte, porque você vai precisar dessas informações que as nossas duas convidadas vão falar, não é isso? Exatamente. Digamos que a vigilância ativa está ali talvez um passo antes, né? Talvez um pouquinho antes da cirurgia, né? Seria o start, né? De forma bem resumida, assim, o câncer da tireoide, em geral, é um tumor pouco agressivo. O tratamento não é um tratamento que costuma ser tão agressivo assim, mas no decorrer dos anos, no Brasil ainda é relativamente recente, mas fora do Brasil, e isso no Japão há muito tempo já se faz, não operar o paciente e simplesmente acompanhá-lo, e tem um ótimo resultado. Né? E é isso que a gente vai... É isso que a gente vai vai conversar. destrinchar agora. Carol, o que é vigilância ativa? Bom, vigilância ativa a gente, o Daniel já falou, né? A gente acompanhar um câncer e a gente não operar esse câncer. E por quê, né? Assim, qual é a lógica disso? Eu tenho um amigo cirurgião que ele fala assim, é a coisa mais insana do mundo. Como que você chega para uma pessoa e fala assim, boa tarde, você está com câncer, mas eu não vou fazer nada. Vou só olhar para ele. Vou só ficar olhando. E por quê? Porque, assim, não é para todo câncer, né? É um tipo específico de câncer de tireoide que tem um comportamento muito tranquilo, ele é muito lento, né, a progressão dele. Então, a proposta é não fazer um tratamento mais agressivo do que a doença pode ser para esse paciente. Então, a gente acompanha para entender se esse câncer ele realmente vai progredir, que daí sim precisa de tratamento, ou se ele vai ficar estável. E a porcentagem desses que ficam estáveis chega a 80%. Então, 80% desses pacientes com microcarcinoma papilífero nem precisa de tratamento. Então, se a gente pensar que a gente está operando todo mundo, a gente está super tratando esses pacientes, né? Então, a ideia é acompanhar. Se você percebeu que ele cresceu, aí sim a gente vai tratar. Então, a gente trata quem realmente precisa. Essa é a ideia por trás da vigilância ativa. A ideia da vigilância ativa, ela surgiu de evitar as complicações de uma cirurgia num paciente que não precisaria de uma cirurgia, digamos assim. Exatamente. Cirurgias desnecessárias. Porque a gente acaba operando, tirando a tireoide toda do paciente, às vezes, e talvez esse câncerzinho ali nem progredisse, né? Ficaria e quem ali. que teve essa ideia? Como é que começou, assim? Quem que um dia acordou e falou, e se a gente não operar esse câncer de tireoide? E quando que foi isso? E se isso já existe em outros tumores, né? Sim, na verdade começou... Tem várias observações, assim, estudos observacionais de necrópsia, que quando operavam o paciente que morreu por infarto, derrame, encontravam ali na tireoide um nódulozinho. Falavam, peraí, esse paciente tinha um câncer aqui na tireoide e nunca aconteceu nada, esse aqui, né, não morreu disso. Isso era até um achado frequente, 10% dos pacientes tinham aquilo lá. Outras cirurgias, né, que era por outros nódulos grandes, tinham um papilífero ali pequenininho. Então, foi proposto lá no Japão, pelo Dr. Akira Miyauchi, de acompanhar esses pacientes. Então, ele começou a acompanhar de perto, e aí, no ano passado, eu até fiquei super feliz que a publicação saiu no dia do meu aniversário. Foi um presente, o negócio é um sinal divino. No dia do meu aniversário saiu a publicação de 30 anos de vigilância ativa. Então, no Japão, eles já têm experiência de 30 anos. Então, eles relataram, né, tem mais de 3 mil pacientes fazendo vigilância ativa lá. E esses, assim, a grande maioria, de fato, não progrediu. É isso, é uma média de 80% que fica estável, que não acontece nada. E é um câncer maligno mesmo. Todo mundo fala, não, mas é maligno, é com biópsia comprovando que é um nódulo maligno e ele não cresce, ele não progride.
Então, lá já começou, né, com 30 anos de experiência, e aí começou a ir para outros países. Eu lembro, em 2010, né, a cada 5 anos tem um congresso internacional de tireoide, e a cada 5 anos é em algum continente diferente, né? E foi na Europa, em 2010, lá em Paris. E no último dia, geralmente, tem uma mesa ali que é o Tumor Board. Então, eles chamam um da Oceania, representante de Oceania e países asiáticos, um da Europa, um da América Latina e outro dos Estados Unidos. E eles vão colocando, né, casos ali e tem que opinar. E eles colocaram nesse dia um caso de microcarcinoma papilífero de tireoide e pediram a opinião do Akira Miyauchi, que ele estava na mesa. Ele falou, lá no nosso país, a gente já tem experiência de 10 anos de não fazer nada. E a plateia ficou... Começou aquele foi a primeira vez assim. que, tipo... Aí, assim, como assim não operar? E eu lembro, a minha reação foi, que absurdo! Como assim não operar um câncer? E aí começou a comprovar, né? E aí outros países começaram a fazer, Estados Unidos começou a fazer, na Itália, aqui na América Latina, o pessoal da Colômbia é muito forte, na Argentina. O nosso grupo já está fazendo faz 8 anos vigilância ativa também. Então, assim, e os dados estão se confirmando. O nódulo do japonês não é diferente do nosso nódulo brasileiro aqui. Então, o acompanhamento tem mostrado segurança cada vez mais da vigilância ativa. Tanto é que no novo consenso agora que vai sair, a vigilância ativa vai vir com mais evidência e que deve ser uma das ofertas para a gente fazer para o paciente. Eu ia perguntar como é que a gente faz, mas eu queria que a Bel explicasse antes quem que pode. Quem é o paciente? Quem pode fazer. Todo tumor pode Porque fazer a isso. Carol tumor. falou que não é para todo mundo, é para um tipo específico, né? Então, assim, você aqui já participou com a gente do episódio onde a gente falou os tipos, né, de câncer de tireoide, mas então quem que pode? Exato. Quem que dessa brincadeira? Essa é uma ótima pergunta. Depois, só voltando, eu acho só que é importante a gente entender, porque para um paciente leigo no assunto, pode parecer muito estranho, né? Como assim? Eu tenho um nódulo e... né? Não vou fazer nada. Um tumor e eu não vou fazer Nada, nada, né? Então, eu costumo falar toda essa abordagem, né? Da prevalência das necrópsias, que pessoas que faleceram de locais não... de causas não relacionadas à tireoide, dos estudos que não mostram realmente evolução na maioria dos casos. E deixar bem, assim... reforçar bem o conceito de que não é não fazer nada, né? Porque senão pode dar a ideia de que a gente vai abandonar o paciente. Na verdade, não. Assim, a gente vai acompanhar de perto... Porque, pelo que a Carol mesmo falou, em torno de 80% desses casos, eles realmente não vão evoluir, né? E esses trabalhos mostram que o percentual pequeno que evolui, esses pacientes são manejados de forma adequada e isso não impacta no prognóstico, né? Então, o paciente não vai morrer de câncer de tireoide. Então, acho que isso, quando a gente fala assim, né, com números absolutos, eu acho que fica mais fácil de um paciente entender, né? Então, assim, existem alguns critérios, a gente classifica como paciente ideal, né? Como apropriado e como inapropriado, né? Eu acho que uma primeira questão que a gente tem que levar em consideração é o desejo do paciente, porque não adianta eu estar super segura, o nódulo ser um nódulo ideal, o paciente ter todas as características, mas o paciente dizer, não, eu não quero ficar com isso, eu quero tirar. Então, isso também é um critério que a gente considera. Então, o paciente, claro, tem que concordar, tem que estar seguro com isso, né? Existem algumas características, então, clínicas, idade, então, pacientes mais idosos, paciente ideal, né? Então, paciente acima de 60 anos, um paciente que tem já problemas graves de saúde, em que a cirurgia teria um risco cirúrgico aumentado, né? Ter uma boa equipe experiente que faça isso, então é um bom ultrassonografista, é um endocrinologista habituado com esse tipo de coisa, e as características do tumor, né? Então, tem que ser um tumor pequeno, né? Tem que ser um microcarcinoma papilífero. A gente não vai fazer vigilância ativa de tumores agressivos, de carcinoma medular, né? Então, é um carcinoma papilífero, pequeno, né? Sem características de invasão. Então, a localização interessa. A gente pode, daqui a pouco, falar isso de forma mais detalhada, mas não deve ter nenhum sinal de invasão, né? Tecido, se possível, tecido normal ao redor, né? Então, não deve ter invasão de traqueia. Então, tem as suas características também. Então, isso seria o paciente ideal, né? A gente tem um paciente apropriado, que seria um paciente, talvez um adulto jovem, então não é um idoso, mas é alguém que gostaria de fazer a vigilância ativa, que não quer submeter a um tratamento cirúrgico e tem um nódulo que tem as características que fecham esse critério, né? Então, falava-se antes no valor de corte de 40 anos, agora a gente sabe que a partir de 18, 20 anos, se fechar essas características, a gente pode considerar fazer uma vigilância ativa, mesmo não sendo talvez o paciente ideal.
E a gente tem os casos que são, claro, inapropriados, né? Então, pacientes jovens, especialmente menores de 18 anos, né? A gente sabe que esses tumores, eles tendem a ser mais agressivos. Eles têm um risco maior de metástase, então não é um caso que a gente deve seguir, né? Uma variante mais agressiva, nem sempre a gente tem essa informação na punção. Se é algum tumor que já mostra algum grau de invasão no ultrassom, então tem uma suspeita de um linfonodo acometido, tem uma invasão de traqueia, ou está numa localização muito próxima ali da traqueia, ou mais posterior, né? Próximo do nervo laríngeo recorrente, que é o nervo que vem para as cordas vocais. Então, são casos em que a gente vai realmente excluir a possibilidade de fazer vigilância ativa e aí vai tentar, se possível, um tratamento cirúrgico menos agressivo, digamos assim, tá? Eu acho que o grande ponto ali que vocês destacam é que não é algo para todo mundo, né? Tem um paciente ideal e tem um nódulo ideal, né? Um nódulo, como você falou, apropriado, talvez, né? Como é que lida com a questão psicológica do paciente latino, cara? Isso que eu ia perguntar, Carol, porque assim, ó, a gente fica imaginando, o paciente oriental, japonês, tem mais paciência, tem uma aceitação maior, pelo que os trabalhos mostram, né? E nós aqui no Brasil, as pessoas aceitam... Você tem trabalho lá na Santa Casa com isso, né? Avaliando então, assim, isso. o que vocês encontraram ali, o que vocês viram de diferente do Japão para o Brasil? Bom, eu acho que eu tenho um viés grande, que é muitas pessoas me procuram já para fazer a vigilância ativa. Então, eu vou te falar que eu não tenho que ficar brigando com as pessoas, falar, não, o seu caso é isso, vou tentar te convencer, porque muitos vêm. E a minha frustração maior é de ver que, assim, quase metade desses pacientes não pode fazer pela localização do nódulo. E eles ficam chateados. Você fala, não, eu aceito mesmo assim. Vamos lá. Eu falo, não, o seu não dá. Então, muitos que me procuram já têm outro perfil. São dois perfis muito diferentes de paciente. A gente dá até o nome dos minimalistas e os maximalistas, né? O maximalista, eu falo que deu muito para identificar durante a pandemia. O maximalista é aquele que punha face shield, máscara, roupa, entrava, tocava 3 roupas até chegar. Esse é o maximalista. O minimalista é aquele que foi tranquilo, tal, mas ficou tranquilo durante a pandemia, não se desesperou. Esse geralmente... Ou pela árvore de Natal, eu falo também. Você olha a árvore de Natal de cada um. A minha é desse tamanho. Em casa, todo mundo é maximalista. Ou pelo tamanho da mala para viagem. Exato. Daí eu sou minimalista. Então, assim, você vai ver do perfil do paciente, né? É um perfil mesmo que o paciente tem, tá? Então, o que acontece? Quando o paciente não conhece a vigilância ativa, ou seja, ele chega até mim com o diagnóstico, e eu vou falar do diagnóstico e dos possíveis tratamentos agora. Aí eu começo contando a história do Japão, tá? E falo, no seu caso, daria para fazer a vigilância ativa. Não, mas como assim? Foi a mesma reação que eu tive quando o Miyauchi falou. Eu falei, não, calma, hoje eu faço vigilância ativa. Então, assim, é tempo para você conversar, convencer a pessoa. Ninguém muda de ideia do nada, assim, acredita com uma conversa numa pessoa, quero tirar o câncer e do nada, confio plenamente e não vou mais mexer nesse câncer. Então, é um tempo de conversa. E aí eu sempre falo para o paciente, se você colocar essa sua ansiedade na frente, você vai se precipitar. Então, agora respira, não tem urgência em operar. Pensa. Vamos voltar daqui 1 mês? A gente repete o ultrassom. Daqui 2 meses eu faço ultrassom no consultório. Então, a gente repete. Vamos ver se cresceu? Tá bom. Se fizer a cirurgia, não tem como você se arrepender mais. Já foi. A vigilância ativa a gente pode seguir, como já teve paciente que topou. Passaram 2 anos, a família ficou na cabeça, não, opera. Ela falou, quero operar. E tudo bem. A vigilância ativa, eu brinco assim para o paciente, não é um decreto que você está assinando aqui e acabou, Definitivo. Você vai fazer vigilância ativa. A vigilância ativa é uma ponte. A cirurgia então, é um decreto, né? Exatamente. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Então, a gente tem um tempo para pensar. E pensar com emoção sempre dá errado. Então, assim... Sossega, pensa, deixa acalmar, volta daqui um tempo e aí você vai convencendo o paciente. O paciente, quando ele entra na vigilância ativa, ele volta 6 meses depois desesperado. Quando ele volta mais 6 meses depois, ele já está mais calmo. Hoje a gente tem um paciente que é o que está mais tempo com a gente, 8 anos que ele está na vigilância ativa, não cresceu nada. Ele chega assim para a gente, ele nem senta na consulta. Ele chega, tá igual, doutora?
daqui 1 ano eu volto? Então ele mesmo já tá... Tô liberado. Eu tô liberado. Ele tá tão tranquilo. Eu tenho uma paciente que recentemente também fez isso. Ela mandou ultrassom, acho que tá tudo bem, acho que tá tudo ótimo. Eles vão virando Mas eu acho que a grande questão é a informação. Quando a gente passa uma segurança do que a gente está fazendo, quando a gente começa a falar de dados, né? E dizer que, inclusive, a lesão pode reduzir. Né? Então, assim, 80% também fica estável ali, 15% vai crescer, 5% vai reduzir a lesão. E desses que vão crescer, o que os trabalhos mostram é que, em geral, esse crescimento, ele é mais precoce, né? Então, assim, a partir do momento que a gente está... O que é ruim já é ruim do começo, né? Isso, a gente vai observar, né? Então, eu acho que quando a gente fala isso para o paciente, né? Ele acaba ficando realmente mais tranquilo. E, claro, isso é muito de perfil, mas eu acho que é mais fácil de aceitar. Eu costumo falar muito, eu falo do Japão, falo dos estudos da Coreia do Sul, né? Então, acho que dizendo assim, o que aconteceu, né? Num país em que começou a rastrear a população inteira com ultrassom de tireoide, que operou um monte de gente e que isso não teve qualquer impacto na mortalidade, né? Então, uma lesão... Na Coreia do Sul, na né? Coreia Acho do que Sul. essa parte é importante. Então, assim, operou-se disso. mais, a gente não fez diagnóstico precoce de lesões agressivas, a gente não melhorou as taxas de mortalidade que já eram baixas e a gente ficou com uma grande população operada de uma lesão que talvez nunca fosse saber que existisse assim, e com risco de complicações em cirurgia. Né? Quem já operou tireoide? Eu tenho lugar de fala aqui. De novo, né? Eu acho que o grande problema, a cirurgia em si não é um problema. Você recupera e depois você esquece. Sim. Repor o hormônio. Tá, vai ter um percentual ali que não vai se adaptar muito bem. Agora, assim, aquele que ficou com um hipoparatireoidismo, né? Até uma rouquidão, dependendo do grau, assim... Esse é o que vai sofrer, né? Esse que os trabalhos mostram que vai ter perda de qualidade de vida, né? Exato. Então, assim, operar uma população grande é um problema? Pô, se todo mundo ficar bem, não, né? Exato. Agora, pega os que tem o hipopara, Exato. aí é um problemão, né? Exato. Então, assim, contanto que esse é um dos motivos porque a gente tá cada vez mais indo para uma lobectomia, né? Para Exato. fugir de complicação, né? Para diminuir complicação, né? A gente acompanhando os pacientes com hipopara, eu tô acompanhando mais distante agora, então são situações mais complicadas. Então, a gente fala tudo isso, né? Qual que é a probabilidade disso acontecer, por melhor que sejam cirurgiões, e aqui eu tenho muita sorte, que eu tenho cirurgiões maravilhosos, mas por melhor que seja o cirurgião, a paratireoide pode estar dentro da tireoide, você não tem como saber, e às vezes você pode realmente ter complicação. Então, acho que a conversa vai muito nesse sentido, né? Da gente esclarecer, assim, dar informação para que o paciente consiga tomar a sua decisão. E muito depende do jeito que o médico fala, né? Se o próprio médico que está ofertando a vigilância ativa não acredita... Claro. Sim. Ele Claro já fala que sim. assim, existe a vigilância ativa, mas se fosse mim, É igual eu um não sei, vendedor mas que não daí acredita você... no produto que tá vendendo, né? Exato. É verdade. E é muito nítido. Tem esse carro aqui, mas não é dos melhores. Sem dúvida, sem Então, dúvida. isso assim, muito nítido. Nesses trabalhos que a gente fez uns trabalhos, né? Avaliando quem indica mais, quem que não indica. E aí era um perfil justamente isso. A maioria é cirurgião, porque é o perfil. O cirurgião, você chega com problema, você vai resolver operando. Você não vai falar, não, vamos acompanhar. Isso não é... Existe até falar, ele foi cirúrgico. Então, assim, com a vigilância ativa, você não vai ser cirúrgico. É o perfil também do cirurgião, né, de não indicar. Mas isso tem mudado, né? Tem mudado, graças a Deus, porque muito cirurgião está acompanhando também esses pacientes, que antes não acompanhava. Antes jogava no endócrino e a gente pegava as bombas dos hipoparas, a gente via como o paciente não respondia ao hormônio. Então, a gente que ficava tentando administrar, hoje vocês também fazem esse acompanhamento. Eu acho que está ficando mais evidente. Falando de cirurgião, tem algum perfil de cirurgião que indica mais vigilância ativa ou que não aceita a vigilância ativa? Que é contra. Então, nesse trabalho que a gente fez, o perfil que praticamente não indicava para ninguém são cirurgiões que a gente avaliou, né? Clínico, endocrinologista, tinha até radiologista nessa enquete que a gente fez e cirurgião de cabeça e pescoço. E o grupo que mais contraindicou, ou que não indicava a vigilância ativa, era cirurgião de cabeça e pescoço, homem e acima de 50 anos. É tu, Daniel? É você, Daniel. Eu não. Eu não, nem vem. O podcast tá aqui, Ainda ótimo. não. Ainda Mas tá na trave ali, ó. Tá na trave. E eu sou bem a favor de vigilância ativa, se eu falar. Eu indico, tu não indica.
desse grupo, 13% indicou. Então você estava aí Olha quase nos só. 13%. Olha Temos só. 13%. É minoria, né? Faz Minoria, bem. minoria. Mas Faz bem. o que eu costumo falar, eu tive uma paciente que chegou no consultório, uma paciente super bem orientada, trabalha na universidade, ela chegou no consultório com todos os artigos, ela tinha lido tudo, ela sabia localização e tal. E o que eu digo muito, inclusive nessa minha conversa com os residentes ali, a gente tem que saber isso. Então, eu acho que fica muito feio para um médico, seja um clínico ou um cirurgião, quando você chega com um paciente bem orientado, que te traz essa dúvida e você, sem argumento, diz que não, né? Então, assim, a partir do momento que as pessoas são mais informadas, que elas têm esse conhecimento, a gente tem que ter também, né? Para poder saber orientar, argumentar e avaliar qual que é o caso. Então, é isso. A gente agora começa a receber pacientes que já chegam com todas as informações. Então, eles estão ali para checar com a gente, Como cirurgião, a gente vê... A gente tem o viés do contrário, né? O paciente que vem pra gente, vem pra operar. Ou vem porque alguém mandou, ou porque ele quis, né? Mas eu cito vigilância ativa dentro da conversa, né? Ó, tem essa opção e essa aqui. E eu vejo já na cara. O paciente que faz assim, quando fala vigilância ativa, você vai acompanhar... Aquele ali não vai querer nunca, né? Tem paciente que abre o olho e fala, não, mas como é que é isso? Né? Que é o paciente que a gente, E eu sempre respondo, eu falo, eu não faço, mas eu posso te encaminhar para alguém que faz. E acabou. Isso cria uma sensação de confiança do paciente. Claro. Porque assim, esse cara não tá mais querendo me operar por causa do dinheiro. Exato. Que é o grande medo, né? Esse cara, tudo que cair aqui vai ser cirurgia, porque ele paga os boletos operando, né? Então, assim... Então, tu cria uma certa relação de confiança maior quando tu fala algo que você não faz. Não, eu não faço isso, mas existe essa alternativa. Né? Hoje em dia, no nosso consultório de cirurgia de cabeça e pescoço, é mais difícil, Carol, a gente convencer o paciente a não operar do que operar. Normalmente ele já vem do clínico, do endócrino, já com indicação de cirurgia, que vem lesão folicular. A gente tem que convencer o paciente. Nesses casos, ou reduzir para uma lobectomia, né? Ou reduzir, uma cirurgia menor. Mas é muito mais difícil para a gente convencer o paciente a não operar. Então, a gente, às vezes, sofre com isso. A gente também tem que... É uma mudança de comportamento, né? Que eu acho que a gente está tendo, mas não é todo mundo que aceitou ainda, não. Quando você começa a fazer, que você começa a acreditar. Quando volta o primeiro paciente seu com um nódulo exatamente igual, você vai ficando mais confiante. E aí, isso vai fazendo com que a técnica, né, vai se propagando. Hoje, tem ainda... Quando eu comecei a fazer vigilância ativa, eu comecei a dar aula de vigilância ativa, eu sempre começo a aula assim... Quem aqui faz vigilância ativa? Antes eu perguntava, quem aqui nunca ouviu falar em vigilância ativa? Hoje não tem mais, já parei de fazer essa pergunta, porque é sempre zero agora. Todo mundo já ouviu falar. Quem aqui faz? Antes era 1, 2, e geralmente professores que já estavam ali dentro de universidade. Agora não, hoje já tem bastante gente que faz. E essa mudança de paradigma exige tempo, né? Então, eu acho que agora vai sair de novo consenso, reforçando cada vez mais. Então, eu acho que quando muda a geração, né? Agora a gente vai mudando as gerações de médico. Então, os 50 anos vão ficando para lá. Então, está chegando uma geração aí, é ali que a gente tem que trabalhar, porque daí esses vão começar a divulgar mais a vigilância ativa. E uma coisa que eu acho importante a gente estar reforçando é falar muito, assim, da nossa conduta frente aos nódulos. Porque muito dessa conversa que a gente precisa ter no consultório vem de um paciente que fez um ultrassom que ele não tinha indicação de fazer e que fez uma punção que ele não tinha que fazer. Então, assim, eu acho que a gente faz muito vigilância ativa de nódulos, de olhar que às vezes, poxa, um nódulo muito pequeno, a gente vai acompanhar. Mas esse trabalho... A vigilância ativa sem punção, né? Sem punção. A gente faz isso, eu acho que é muito do nosso trabalho, eu acho que eu repito isso todos os dias, talvez no consultório. Ultrassom não é exame de rotina, a gente tem que examinar os pacientes, né? Porque tudo isso acaba vindo porque é muito mais fácil, a gente poupa, né? É mais rápido. Dizer que tem um nódulo que a gente vai acompanhar do que a pessoa já tem um diagnóstico, né? Olha, esse nódulo é uma lesão maligna e a gente vai acompanhar. Então, eu acho que o que precisa, de uma forma geral, é a gente parar de fazer tanto ultrassom sem necessidade e ser bem criterioso. Acho que os critérios de punção... Mas se parar de puncionar sem necessidade, já dá um adianto danado, Bel. O problema é que são vários problemas, punção. né? Assim, é um problema grande, digamos assim, porque isso já vem, eu acho que, da indicação errada. A gente ainda pega isso também toda semana. Ultrassom de tireoide com nódulo descrito sugere-se punção do nódulo que não tem que ser puncionado. Então, falta isso também, né? E os critérios para punção, eles
eles vêm mudando nos últimos anos e sempre no sentido da gente realmente ser mais conservador e conseguir selecionar melhor o nódulo que tem que ser operado. Então, eu acho que isso é anterior a tudo isso que a gente está tendo, porque isso vai poupar muito a gente já chegar a ter um diagnóstico. E aí, o que fazer agora com esse nódulo, né, que tem um diagnóstico de malignidade. E, Carol, o paciente aceitou, o médico aceitou. Como que é feito isso? É feito na palpação, no ultrassom, tomografia, ressonância? O falou que tem que ter uma equipe. Como é que é feita essa vigilância ativa? Bom, então, quando o Abel já comentou, né, que um dos pontos principais é ter um ultrassom de qualidade para acompanhar. Então, já teve uma paciente ela morava no norte do Brasil e ela falou, só que aqui na minha cidade não tem um radiologista. Eu vou ter que ir até outra cidade para fazer... Você consegue sempre? Ah, não consigo ir sempre. Então, não dá para fazer vigilância ativa. Tá? O critério é ter um ultrassom bom. Um radiologista Alguém bom. que saiba fazer um bom ultrassom de tireoide. Não é qualquer radiologista que Claro, sabe isso é fazer o da fato. vigilância ativa. O que ele tem que procurar? Ele tem que ver o quanto cresceu. Então, é um exame sempre comparativo com o outro. Tem que ver se apareceu linfonodo. Então, tem que ter um treinamento bom para procurar linfonodo no pescoço. Então, tudo isso é muito importante de ter. Então, a tomografia a gente pede em pouquíssimos casos, até na suspeita de algum linfonodo ali, pode complementar. Ou se o nódulo está muito perto da traqueia. Daí, às vezes, a gente pode pedir para ver qual que é o ângulo que faz, mas é raro. Basta o ultrassom de qualidade e ultrassom cervical. Então, olhando todas as cadeias. O paciente vai vir inicialmente a cada 6 meses. Então, a gente classificou ele, né, como a Bel falou, em ideal, apropriado. Então, explicou tudo para ele como funciona. Em 6 meses, o paciente volta. Está exatamente igual, não mudou nada, daqui 6 meses de novo. Então, durante os 2 primeiros anos, a gente faz 6 em 6 meses. Ficou estável, a gente já pode passar para anual, tá? Então, já tem vários artigos mostrando que esse crescimento é principalmente nos primeiros 5 anos. Então, nesses primeiros 5 anos, a gente faz uma frequência um pouquinho maior de ultrassom e depois, mas geralmente, uma vez por ano é o suficiente. Se em algum momento cresceu esse nódulo, e crescer a gente considera 3 milímetros, tá? Não precisa ser um crescimento de um para outro. Então, por exemplo, ele começou ali com 0,5, foi para 0,6, 0,7, 0,8, você está vendo que ele é um nódulo que está crescendo. Então, você vai ficar assistindo por quê? Né? Então, é a hora de intervir. Então, cresceu 3 milímetros, já tem que pensar em operar esse paciente. Ou apareceu um linfonodo, vamos operar também. O linfonodo, você vai indicar a cirurgia mediante punção. Mediante punção, tá? Porque tem muito linfonodo que é só inflamatório, então você vai puncionar, confirmar que é uma metástase, tem doença. Aí você tira ele da vigilância ativa. E vai fazendo. Então, no último congresso me chamaram para dar uma aula, o título era assim, vigilância ativa até quando? Então, eu estou usando uma frase da Dolores Pardini que ela usa na menopausa, né? Até quando que a gente faz? E a resposta é até a próxima consulta. Porque na próxima consulta que, de fato, eu vou ver se apareceu um linfonodo, se esse nódulo cresceu. Pode ser que isso dure 30, 40 anos. Ou pode ser que, talvez, na próxima consulta apareceu um linfonodo, então tem que sair da vigilância ativa. Então, é simples, é um acompanhamento que a única coisa que o paciente tem que vir, tá? Tem uns que ficam, depois, pegam tanta confiança que aí fica 2 anos sem aparecer, e isso não pode. Isso é a parte então, ruim, né? eu acho que essa é a maior dificuldade. Né? A maior dificuldade é essa. Mas a gente teve uma conversa há um tempo atrás, eu e você falou uma das coisas que, assim, para mim, mudou completamente a minha cabeça em relação à vigilância ativa para os meus pacientes, que é justamente isso, ela não precisa ser para sempre, ela pode ser por um tempo, né? Então, assim, mesmo aquele paciente ansioso que quer operar, mas ele tem alguma condição, ela quer ficar grávida, quer engravidar, ela está grávida, você pode acompanhar por um tempo, e aí às vezes esse tempo vai se prolongar, como você falou, isso, né? Então é algo que muda a perspectiva em relação ao paciente, né? Você não precisa ter pressa para resolver as coisas, né? E a qualquer momento, por decisão do paciente, né? Claro, essa é uma decisão totalmente do paciente, ele pode optar por operar. Então é exatamente isso, é avaliar de perto e selecionar melhor quem, de fato, vai ter uma lesão mais agressiva e que vai precisar operar, né? E os outros, a grande maioria, a gente consegue observar e acompanhar sem cirurgia.
dos nossos pacientes lá, né? A gente tem um grupo da Santa Casa, então a gente faz a vigilância ativa no SUS, tem o grupo da Beneficência Portuguesa, o lado samaritano. Então, é um grupo que a gente tem mais ou menos uns 60 pacientes em vigilância ativa. Faz 8 anos que a gente faz. Desses, uma saiu por metástase de linfonodo, nenhuma saiu por crescimento até agora, e 3 saíram por ansiedade. Porque quiseram. E não foi nem dela, foi sempre geralmente da família. é a maior tem a causa, né? A A principal causa de sair. a cabeleireira que fala, não, isso Tem não foi o não se ginecologista faz. que falou, você tá doida acompanhar um câncer? Vai dessa médica aí, ela é maluca. Então, Vocês comentaram disso, isso não é novo na tireoide, né? Eu acho que é importante a gente falar também. Eu também, uma coisa que eu costumo explicar, por exemplo, de próstata, né? Então, Sim, existem sim. outros tumores. Então, eu costumo falar isso para o paciente, né? A partir do momento que a gente vive mais, que a gente tem mais acesso a exame, a gente vai achar mais coisas e não necessariamente tudo aquilo ali vai ser algo ruim, né? Então, essa discussão também é grande na próstata, por exemplo. A gente sabe que há uma prevalência enorme de tumor de próstata em homens mais velhos e um tratamento de uma lesão indolente pode ser muito pior do que a própria doença, né? Então, acho que citar outros exemplos também, assim, acho que é importante, né? Os pacientes aceitam mais, né? Exato, E essa era uma pergunta que eu ia fazer, né? Você falou novos exames, assim. O que a gente teria de perspectiva futuro com biologia molecular, com testes, né? Com novos testes, com o que pode aparecer, que pode mudar isso? Ou você acha que não? A gente chegou já no... a gente fez esse trabalho também. Eu tô Aí, tentando fazer tudo de microcarcinoma para entender cara. esses bichinhos melhor. Eu não aí. sabia desse trabalho, não. Já Já foi tese de doutorado de uma aluna minha. A gente pesquisou microRNA desses nódulos e agora a gente está fazendo com BRAF e TERT. E assim, o dos microcarcinomas a gente conseguiu ver, ou dos microRNAs, a gente conseguiu ver um certo perfil, mas daí são combinações de expressão de microRNAs, mas foi um grupo ainda muito pequeno, acho que precisa validar numa população mas maior. isso já seria um indicativo que talvez no futuro a gente consiga selecionar Isso, esses 80-20. Exatamente, Esse é a o gente- objetivo, né? É o objetivo. Você pega ele ali no começo e fala, esse vai ser Vai o ser que ruim. vai progredir, então já vamos matar ali o mal pela raiz. Só que as mutações que a gente mais conhece, que é o BRAF, o TERT, aparece. esses, por enquanto, pequenininho, não tem correlação nenhuma. Ou seja, pode ter a mutação Pode ter, e não exato. necessariamente vai Isso evoluir. que é estranho, né? Porque normalmente esses que são muito agressivos, pequenininho, eles já são agressivos, Eles né? já Já são. são, dão metástase pequenininho, né? Isso está me surpreendendo demais nesse trabalho, demais. Assim, cada laudo que eu recebo, assim, eu caio para trás. Por exemplo, teve uma que era um micro e com um monte de metástase lateral. Aí eu recebi o exame dela ontem. Eu falei, aqui vai ter tudo. Não tinha nem BRAF. Não tinha BRAF, tinha TET, não Ou tinha seja, tem alguma coisa autoexpressão. que a gente ainda não Tem mapeou. alguma outra coisa. E o que eu caí mesmo do cavalo foi um paciente de 80 anos que um cirurgião mandou para mim para eu fazer vigilância ativa. Aí, como eu estava fazendo esse estudo, eu falei, você quer entrar no meu estudo? Tá um nódulo ali no meio da tireoide, nódulo perfeito, paciente ideal, tudo ideal. Eu falei, vou fazer só por desencargo. E aí veio Tinha um tudo. TERT, veio BRAF e TERT, que é Sim, a mais duplinha agressiva. que você sabe que, ainda mais paciente de 80 anos, você fala, isso aqui vai virar um anaplásico. Não teve coça. Eu falei, tudo bem, ia ser o paciente ideal, mas agora que eu sei isso, vamos operar esse paciente. E não veio nada. Tipo, De nada de agressividade, nada de... nada, não tinha uma invasão. Eu até pedi pro cirurgião Talvez já fazer ainda, né? um Talvez enviesamento. tenha sido um dos Mas casos. aí, a vigilância ativa poderia mostrar. Poderia mostrar, A exato. próxima vez que ele viesse, teria talvez crescido. Mas, por enquanto, o que os trabalhos mostram é que o impacto dessas mutações não micro não deve Não tem ser correlação. definidor de conduta. A gente não deve tirar o paciente da vigilância ativa. Tem trabalho mostrando que BRAF e TERT, sim, mas só BRAF ainda Mas não principalmente deve. tumores maiores, né? Aí assim, para micro não funciona isso, tá? Para micro a gente não tem ainda mutação que, assim, a gente, de fato, deva conduzir a conduta. Se a gente for usar isso como informação, é provável que a gente vá ser muito mais agressivo do que realmente Isso, precisaria. exatamente. Nos micros. Aí a gente vai contra Né? o movimento, né? A gente tá querendo ser menos é mais, aí aqui a gente vai Exato. fazer mais é menos. Mas isso é né? uma questão que a gente ainda não encontrou. Isso, não encontrou qual que é ainda, o exato. balanço que as coisas têm que ter, isso, né? Isso A são as gente- mutações que a gente sabe hoje. É. Talvez seja outra coisa que a gente ainda não sabe. A gente ainda vai descobrir lá pra frente. E a gente
gente teve um episódio sobre ablação e eu lembro que o Gustavo comentou que o paciente ideal para ablação é o paciente ideal da vigilância ativa, né? Que elas seriam meio que concorrentes, né? São concorrentes, existe espaço para as duas. Porque, assim, na minha cabeça eu vejo exatamente isso. O dia que a gente conseguir separar os 80-20, provavelmente esses 20 vão para ablação, né? Assim, não sei, os trabalhos têm mostrado que para microcarcinoma parece que a ablação é seguro, né? A gente ainda tá... Isso ainda tá incipiente, digamos assim. Mas os 80% ali seriam acompanhados, né? Mas hoje, assim, qual que é a tua visão em relação à ablação e vigilância ativa ali? Eu acho que a indicação é a mesma das duas. Eu acho que eu vejo a ablação mais para um público mais jovem. Então, aqueles que são aceitáveis, né? Entre 18 e 40 anos ali, que a gente sabe que vai ter uma chance de progressão maior. E talvez para esse paciente que seja ansioso, que precisa de uma conduta... Aí eu acho que entra a ablação, porque daí você não faz um tratamento, né, tão agressivo quanto a cirurgia, e você acaba tratando ali o nódulo, né? Então, eu acho que os nichos estão se definindo, não tem que ter briga. Eu acho que isso que é o... Né, em tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. Em congresso, ele fala, debate, você e ele. Tem que sair um vencedor daqui. Não. Acho que quanto mais opções terapêuticas a gente tiver, melhor para o paciente. É o paciente que ganha, né, cara? Os caras ficam se brigando para ser, o meu é melhor, mas no final das contas, quem ganha é o paciente com um monte de opção. E tem que, eu acho que hoje a gente tem várias opções e cada um tem um perfil. Isso, tem personalidade de paciente para todos os tratamentos. Eu acho assim, a gente já foi muito paternalista na medicina, né? Assim, a conduta que eu vou te falar é o que você vai fazer. Hoje não, hoje assim, o paciente faz parte da decisão e eu odeio quando o paciente pergunta assim para mim, e se fosse você, o que você faria? Porque o que eu faria, ninguém sabe, assim, meus traumas com cirurgia, ninguém sabe meus traumas com câncer na família, e o meu não tem nada a ver com o do paciente. Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar, escutar o paciente, colocar ali na mesa quais são as opções, e aí decidir junto, mostrar, né, pró e contra, todos têm um pró e um contra, e aí a gente tomar a decisão junto. Mas ainda não está muito bem definido para ablação, né? Porque é uma terapia mais nova, tudo na tireoide precisa, precisa de muito tempo de acompanhamento. Então, já tem trabalho de 10 anos, agora cada vez mais vão sair dados, mas por enquanto, assim, realmente parece um tratamento muito bom e eu acho que o nicho deve ser isso, assim, o mesmo da vigilância ativa, mas talvez um público mais jovem e com mais ansioso, mais ansioso. Assim. Satisfeito? Legal, né? Vai que elas querem acrescentar alguma coisa? Não sei se a gente esqueceu alguma coisa. E quando que a gente pensaria, que a gente quando tu estava na residência, que não iria operar um câncer? Quando eu estava na residência, a gente fazia tireoidectomia total para todo mundo. Não, o que... Eu acho que isso que é importante a gente falar, né? Eu tinha chefes na residência que dizia isso, né? A cirurgia mínima sobre a tireoide é tireoidectomia total. A gente ainda ouve isso na prática. Então, eu acho que, assim, a mensagem, talvez, né, que a gente deva passar é, na tireoide, assim, o menos é mais, né? Então, a avaliação que a gente faz aqui no mundo inteiro foi e ainda há um excesso de procedimentos na tireoide. A gente brinca que é a amígdala da vez, né? De repente, todo mundo tirava a amígdala, de repente, todo mundo tirava a tireoide. Então, eu acho que é nesse sentido, né? Da gente começar a esclarecer melhor e tratar de forma adequada o paciente que realmente vai precisar de um tratamento adequado. Acho que é isso, né? É isso daí. É isso. Muito legal. Muito Carol, bem. você não vai embora, você continua. Eu continuo aqui. Você tem mais 2 com a gente ainda. Com prazer. Nós vamos gravar mais 2 episódios com a Carol, tá? Temos que aproveitar a visita ilustre. Sugar ela, O cara tem que marcar 6 meses antes pra ela vir. Foi mais ou menos isso que a gente Claro. É isso mesmo. 6 meses antes. Mas foi muito legal. Pessoal, obrigado. Agradecemos. Carol, Bel, obrigado. Muito legal ter vocês aqui. A Bel já é da casa, né? Mas é sempre legal, é sempre bom, a gente sempre aprende. Aprendeu bastante? Eu aprendi bastante. Muito bom. Com a Carol eu já trocava muita ideia do vigilância ativa. Já recebi pacientes. Já lá, recebeu Cleitinho. paciente? Aí, ó, não sentiu, E faz tempo já, hein? Deixa eu babar um pouquinho o ovo, porque assim, ouvir isso de cirurgião, assim, é realmente algo bastante louvável. Assim, como a Carol mesmo falou nos trabalhos, nos estudos, a gente vê que a maior resistência a esse tratamento é do cirurgião, né? Então, ter cirurgião que tem essa noção de que isso realmente é demais.
demais. E assim, oferecer. E se não fizer, encaminhar. Eu acho Exato. que isso, Claro. assim, é o paciente que vai realmente ganhar. Né? Esconder isso daí do paciente hoje, você não ganha nada. Porque ele é só colocar. Aliás, só de escutar falar de câncer, daqui a pouco o celular dele vai indicar Claro. vigilância ativa. O algoritmo, ali, né? O algoritmo vai mandar. Aliás, eu vou dar um Vai spoiler, hein? A gente tá gravando o episódio hoje, mas ele vai ao ar uma semana antes da gente lançar o nosso serviço de ultrassom. É verdade. Então a gente Olha. vai poder Então- fazer, Bel, vigilância ativa. Ótimo. Isso, Eu acho que a Bel nem tá sabendo. Muito, eu tô sabendo mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos eu tô sabendo. Muito Então, bom. a gente vai poder fazer vigilância ativa. que A Excelente. Bel vai poder mandar os pacientes da vigilância ativa. É isso aí. Muito Mas bom. é isso. Bel, considerações finais. Acho que é isso, né? A gente falou bastante, é isso. Tireoide menos é mais, né? Estamos aí para pensar sempre no que for melhor para o paciente, né? E essa sintonia aí de endócrino e cirurgião, acho que é super importante. E é isso. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando, ajudando a divulgar informação de qualidade, com base científica e tudo mais. É um prazer enorme, tá? Uma loucura em São João, mas quando o Acre me convidou, eu falei, não, com a Carol eu não vou poder dizer que não Foi vou, verdade. eu vou dar um jeito, Ela né? veio ontem gravar e eu falei assim, eu tenho um outro não convite no posso dia dizer seguinte. não, irrecusável, né? Então, agradeço demais, né? Mais uma vez. E acho que é isso. Tá, obrigada. E onde que os pacientes te encontram? Onde que me encontram, sim. Eu faço consultório aqui em Floripa, né? Faço teleconsulta também. Sou professora da UFSC, então faço um atendimento também no SUS, no ambulatório do HU. E nas redes sociais, @doutora.isabelcordioli.endócrino. Eu tenho uma perguntinha antes, Carol, desculpa. É só uma dúvida rápida. É possível já fazer vigilância ativa no SUS? Aqui em Florianópolis, Essa é uma no ótima HU, pergunta. vocês fazem? Não fazemos. E a maior barreira é ultrassom. Nossa maior dificuldade no SUS é ultrassom, sem dúvida. Porque a gente nem sempre consegue que o paciente faça ultrassom ali no nosso serviço. Quando a gente consegue, é ótimo. E a gente tem uma grande dificuldade, especialmente com as clínicas terceirizadas, que vem ultrassons muitas vezes de qualidade muito ruim. Então, é uma pena, mas a gente Difícil, não né? consegue fazer. Uma pena. Carol, obrigado por ter vindo. A gente sabe como é que é a tua agenda, a gente sabe que é difícil, mas muito legal te ter aqui. Muito obrigado. Onde que os Não vai pacientes embora? te encontram? Bom, eu também atendo consultório e acaba que tem, principalmente da vigilância ativa, pacientes de todo quanto é lugar do Brasil. Então, acho que talvez o primeiro contato ali é no Instagram mesmo, que é o DRA, de doutora Carolina Ferraz, tudo juntinho. Daí ali tem todas as informações de consultório, consulta e etc. E a última frase é: indiquem vigilância ativa para seus pacientes. Obrigado. Acabamos, E daí? vamos continuar, vamos gravar mais um, Daniel. Temos mais assuntos. Tireoidite Hashimoto da semana que vem. Isso é legal. É isso aí. Isso é legal. Vai e acabar é comum. em 5 minutos, pelas perguntas que eu já fiz pra Carol aqui. Não vai acabar em 5 minutos. Tem muita coisa para falar. Valeu, Daniel, muito obrigado. E muito obrigado a você que ficou até o final. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.